12 de janeiro de 2011. Na manhã desse dia, os teresopolitanos puderam enxergar o grande volume de destruição causado pela tempestade que teve início no finalzinho da noite anterior. Escorregamentos de pedra, de terra e árvores que atingiram residências, além de alagamentos que tiveram proporções nunca vistas na região serrana do estado do Rio. Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto e até Sumidouro foram os municípios afetados pela maior tragédia natural da nossa época. Tanta destruição, tantas mortes atraíram olhares da imprensa do Brasil inteiro e até gente do exterior. Algumas casas desapareceram simplesmente no meio do nada. Porém, um mês depois, o assunto já não tinha tanto interesse para a imprensa de fora. Então, coube aos jornalistas locais continuarem fazendo a cobertura das comunidades e buscando maneiras de ajudar as populações duramente afetadas pela tragédia. E será através desses profissionais que vamos relembrar, recontar e tentar entender como foi a catástrofe de 2011, com a voz desses profissionais de imprensa, a maioria aqui da Diário TV, do Jornal Diário, que colocaram pé na lama para registrar tamanha destruição. Eu só conseguia pensar durante todo o processo de tudo o que aconteceu que a gente fazia parte também daquela história. A gente estava vivendo a história de Teresópolis de uma forma ativa, muito ativa. E por quase 12 meses a gente viveu e respirou e trabalhou em função do que aconteceu naquele dia. No primeiro dia que a gente esteve lá, eu consigo só me lembrar de pensar em quanto aquilo era inacreditável. Só vinha a palavra surreal na minha cabeça. Isso é surreal, isso é surreal. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Naquele momento a gente já via muitas vítimas, obviamente, mas o que me impactou mais durante todo o percurso que a gente seguiu, durante todo o caminho que a gente fez naquele primeiro dia, foi a destruição estrutural dos bairros. Muita lama, carros retorcidos de uma forma que eu nem sabia que podia, né? Eu acho que são 10 anos, eu era uma jovem de 24 anos e eu nunca tinha imaginado uma situação daquela, que a força da natureza realmente fosse implacável. O que mais me abalou mesmo nesse dia, que a gente via moradores vindo com crianças no colo. Então, a gente viu aquela fila de moradores com crianças no colo, com pessoas. Então, nessa hora até me veio um alívio, que eu pensei assim, poxa, que bom que os pais conseguiram salvar essas crianças. Mas aí eles passaram um pouco mais adiante, tinha eu lembro, uma Fiorino ali do lado. Foi nesse momento que essas duas crianças, duas meninas, foram colocadas na caçamba do carro, assim, depositadas ali. E aí que eu tive um baque ali, eu me perdi ali até do que eu estava fazendo. Foi nesse momento uma hora muito triste de ver que duas crianças que eram gêmeas, duas meninas, 9 anos, tinham perdido a vida nessa tragédia e, além delas, outros corpos iam chegando e iam sendo amultuados. Eu lembro que eu saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei na várzea, não tinha ônibus, não tinha nada, e tinha um funcionário da Taberna Alpina, que a redação era ali na Travessa Portugal. O funcionário falou: "Você sabe acontecer alguma coisa? Que meus funcionários não chegaram para trabalhar." E nisso foi chegando, você chegou, mostrou aquela foto lá, daquele deslizamento no Espanhol, né? Você tirou a foto, aquilo ali já mexeu com a gente. E logo em seguida a gente foi para campo e cada um para um lado. E aí a gente percebeu que realmente aconteceu uma tragédia na cidade.
Bom, uma cena que vai ficar marcada, dentre todas que a gente viu, né, durante a tragédia, os dias que sucederam a tragédia, foi em Poço dos Peixes. Eu e o cinegrafista Gilberto Oliveira, a gente estava percorrendo ali a localidade, né, e a gente se deparou com uma casa que só tinha uma parede, que provavelmente seria a parede da cozinha, e nessa parede estava preso um porta-copos de parede. E esse porta-copos estava com os copos e as canecas, e estavam limpos. Então, dentre muita destruição, isso vai ficar marcado sempre na minha memória, essa foto dessa parede com os copos pendurados. Dezenas de bairros e localidades foram afetadas. Até hoje é difícil descrever a situação encontrada em algumas delas. Mesmo diante de números diferentes, de números difíceis de calcular, o que dá para a gente falar é que Campo Grande, Posse e Cascata do Imbuí impressionaram todos que foram a esse local, seja no dia ou seja semanas depois da tragédia. Com relação à destruição, a gente é até repetitivo dizer, mas a destruição naquele lugar ali eu acho que ninguém nunca vai poder explicar, porque eram aquelas pedras enormes e todo mundo tinha uma teoria. Tinha gente que falava que as pedras tinham rolado, tinha gente que falava que as pedras estavam lá, que haviam sido escavadas por conta da chuva, e eu acho que até hoje a gente não conseguiu explicar o que foram aquelas pedras, o que foi aquela chuva, meteorologicamente falando. Existe uma explicação, né, que foram 2 fenômenos muito fortes que ocorreram numa região muito próxima, então que teve aquele impacto todo, mas visualmente, quando a gente olhava para aquilo ali, nem a explicação lógica parecia fazer sentido. E isso também dificultava um pouco até a gente achar uma linha editorial para a gente trabalhar, para a gente focar, né? Porque naquele momento eram tantas frentes que a gente atuava. A gente falava sobre questões estruturais, a gente falava sobre vítimas, a gente falava sobre governo inoperante, a gente falava sobre demora em resgate de vítimas fatais, né? E, enfim, uma série de coisas que a gente precisava abordar, mas parece que a gente não tinha nem tempo hábil para isso. A gente não conseguia nem se focar em algumas coisas. Mas em todo o período que a gente teve trabalhando nessas áreas, a gente tentou ser o mais fiel possível ao que estava acontecendo ali. Tentou mostrar de uma forma muito verdadeira o que acontecia também, para que as pessoas pudessem realmente entender o que aquela população estava sofrendo e tentar ajudar, né? Pois o papel do jornalista nada mais é do que esse, ser o porta-voz da população, falar sobre esses assuntos que muitas vezes ninguém quer falar, mas a gente estava lá, a gente se dedicou ao máximo para poder honrar também as pessoas que não só haviam perdido suas vidas, mas aquelas também que ainda tinham um vínculo emocional com aquelas regiões. Aqui já dá para perceber a dimensão da destruição causada pelas chuvas dessa madrugada. O que era uma rua se transformou em um rio. E podemos perceber a destruição que a força da correnteza trouxe para essa localidade. Ao fundo, podemos perceber a quantidade de água pelas marcas e essa casa que está praticamente toda coberta por terra. Os carros das equipes de resgate não puderam continuar seguindo para o bairro de Campo Grande. Nós estamos aqui na altura do supermercado Flor da Posse e nós podemos perceber o tamanho da destruição, muitos prejuízos materiais especialmente.
Mais à frente, nós podemos ver o motivo pelo qual as equipes de resgate não estão conseguindo chegar. Árvores estão encobrindo toda a via, impedindo a comunicação, né, entre as equipes de resgate e os moradores de Campo Grande. O barulho das águas lembra uma cachoeira no Parque Nacional, mas isso aqui, há algum tempo, foi uma rua. E o que impressiona os moradores e pessoas que estão fazendo o resgate dessas vítimas é como a água trouxe tantas pedras e pedras tão pesadas para o meio de uma rua. Aqui nessa localidade que a gente está é um sítio, aparentemente, e foi todo tomado por terra e pedras trazidas pela força da enxurrada. Aqui atrás a gente pode ver um carro que a gente não pode identificar qual é a marca, qual é a cor, porque ele está totalmente retorcido. E desse lado aqui a gente pode ver a destruição de uma outra casa. A casa está toda tomada por terra, por galhos de árvore e foi totalmente destruída também por conta da força das águas da chuva dessa madrugada. Como é que começou tudo? Foi 2 e pouco? Como é que foi? Não, começou a chover umas 10 horas mais ou menos. Só que não cessou, né? A chuva foi direto. E a gente via muita gente pedindo socorro, mas como que a gente ia ajudar? Não tinha como. E a senhora morava com quem? Eu moro com meu marido, minha filha e minha mãe. E a casa da senhora chegou a cair? Não, ela arrebentou os muros do lado e embaixo tá toda área de terra. E o seu filho com as suas netas por aqui? Eles moravam em cima, só que a casa deles foi abaixo. Aí eles desceram pelo colchão, só que a minha nora não conseguiu segurar as meninas. Ela só conseguiu ser salva porque agarraram pelo cabelo dela, mas as meninas não deram. Agora a gente não tem notícia das meninas. Outro bairro duramente afetado nessa região foi o Caleme, onde foram registrados grandes escorregamentos de terra e pedra e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Bom, eu estou aqui com a moradora Amanda da Silva, que vai falar um pouquinho pra gente como é que tá a situação aqui dos moradores do Caleme. Amanda, a gente viu que vocês estão um pouco preocupados ali com uma situação aqui na barreira. Fala um pouquinho pra gente. Essa pedra, né, que tem risco de rolar, já teve Defesa Civil, já evacuou parte da área. E teve o pessoal do CREA agora, da fiscalização também. Aí falou que tem uma rachadura lá na parte de cima também, que também tem que evacuar aquela parte lá de cima. Aí tá todo mundo assim, né? Sem saber muito bem o que fazer. E os moradores daquela região ali já saíram, você sabe? Já, a grande maioria já saiu, já, a grande maioria. Então, o resto tá terminando de sair, pegando algumas coisas, procurando lugar para ficar, porque o Pedrão também já tá super lotado, né? Tá indo para casa de parentes, alguma coisa assim. Nesse sentido. E como é que ficou a situação nessa madrugada, de ontem para hoje, que ontem foi realmente uma movimentação, né, porque tinha acontecido na madrugada. Como é que ficou a situação de ontem para hoje? Essa noite a gente eu passei aqui em casa, foi assim, tranquilo. Graças a Deus choveu pouco, mas ninguém teve maior risco, ou ninguém ouviu mais nada, estrutura, nada assim. Aí só assim, a madrugada dessa noite foi tranquila, né? Mas o psicológico de todo mundo já está muito abalado, infelizmente. E a gente viu que ali embaixo não tem como passar. Como é que as equipes de resgate estão chegando aqui? Eles estão chegando por um condomínio que estava cedendo espaço, abrindo. Aí agora acho que eles também não queriam abrir por algum motivo.
mas aí também deram uma volta aqui atrás do Vale dos Eucaliptos, aí abriu um outro condomínio aqui, você pegou uma parte do muro e derrubaram para poder ter acesso, né, para levar os corpos ontem, para poder resgatar, né, o que for preciso. Bom, como a gente pode perceber, as retroescavadeiras estão trabalhando para a retirada dos escombros, porque há indícios que existem corpos ou pessoas vivas naquele local. Até agora já foram encontrados 3 corpos de vítimas fatais aqui no Caleme. Além disso, há a intenção de que a retirada da terra consiga fazer com que as pessoas possam se locomover na ponte, porque a população que mora do outro lado da ponte está totalmente ilhada, sem comunicação e não consegue sair de suas casas. Arrieiro, Santa Rita, Holiday e Fazenda Alpina, localidades no 2º distrito, mas que de certa forma são vizinhas à região de Campo Grande e Posse. Esses bairros ficaram também embaixo de muita lama e água e isolados por mais de 3, 4 dias, sem qualquer contato, sem qualquer acesso de veículos. Para chegar a essas localidades, a imprensa teve muito trabalho, teve que caminhar por mais de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. 2 dias depois, né, lá estava a ponte que dá acesso, lá tinha rompido uma parte dela. Eu e o Cláudio Misael, na época, a gente trabalhava praticamente junto aí nas ruas, fazendo reportagens policiais, a gente foi para lá. Uma caminhada de 2 horas, porque moto não passava, e encontramos muitos deslizamentos, casas abandonadas. E quando a gente chegou em Santa Rita mesmo, que a gente viu realmente como tinha acontecido uma tragédia muito grande na cidade, porque a gente viu vários corpos numa fazenda que tinha ali próximo ali, o pessoal pedindo ajuda, querendo saber como é que estava a cidade. Eu lembro que eu levei um jornal, o Diário de Teresópolis, para eles verem realmente o que tinha acontecido. E eles ficaram chocados, e nesse mesmo local tinha uma moça que ela não conseguia ter contato com o filho dela que morava no Cruzeiro. E eu tinha o celular, só que o sinal muito ruim estava carregado, porque não tinha mais energia lá. Então ela falou que em um determinado ponto, num pasto, tinha o celular pegaria um sinal, a gente foi lá para o meio do mato, e lá realmente ela conseguiu fazer contato lá com os parentes lá, e graças a Deus o filho dela nada sofreu naquele dia, perdeu alguns parentes, mas o filho dela, graças a Deus, sobreviveu, e a gente ficou muito contente com isso, né? Nesse trágico de tudo que aconteceu, pelo menos uma notícia boa naquele dia. E a chuva começa novamente. Início de caminhada, 35 minutos caminhando. Acima, aqui, ó. E vamos seguindo. Impossível carro chegar aqui. Não tem como. Barreira atrás de barreira. Tá ouvindo agora? Parece que vem gente aí. As máquinas agora vão desobstruir a passagem lá para ver se conseguem a retirada dos corpos, que são bastante aqui no Poço dos Peixes. Vai ter muito trabalho ainda, tem pistas lá que vai ter que refazer novamente. Está aí, ó, 2 horas e meia indo, mais 2 horas e meia voltando. Vários corpos a gente encontrou lá pelo caminho, infelizmente, mas a equipe de socorro está chegando. Na tragédia de 2011, eu percorri vários locais. Começando ali pela Quinta Lebrão, depois fui para o Matadouro, Fischer, Poço dos Peixes, Providência, toda aquela área ali do 2º distrito. E por onde eu passava era destruição. Muita destruição. Muita lama, muita gente suja de lama, muita casa destruída, muita pedra. Eu consigo me lembrar do cheiro da lama. Eu consigo ouvir agora o grito de desespero das pessoas que perderam tudo, que perderam seus parentes, que perderam suas casas.
muitos móveis, muitas roupas, muito entulho, muita coisa destruída em todas essas localidades. Isso vai ficar para sempre na minha memória. Depois de quase uma semana do temporal que atingiu a cidade, ainda há informações de que muitas pessoas estão ilhadas devido às grandes barreiras que ainda não foram retiradas em diversos bairros da cidade. Nesta terça-feira, nossa equipe vem até aqui, o Matadouro, para mostrar a situação do local. Logo no começo da estrada, no Matadouro, uma barreira foi retirada pelos próprios moradores para conseguirem trafegar. Nossa reportagem teve que deixar o veículo estacionado no começo da via e seguir a pé. Menos de 500 metros depois, outra barreira impossibilita a passagem de veículos, nem as motos conseguem passar pelo local. Árvores e muita terra tomam conta da via, que foi totalmente destruída, chegando até a atingir uma residência. Morador há 26 anos do local e proprietário da casa atingida, o aposentado de 77 anos, José Loureiro, bastante emocionado, contou para a nossa reportagem que estava com a residência quase vendida e que depois desse temporal perdeu tudo que havia dentro dela. 2 horas da madrugada, caiu essa barreira aí, tapou o rio, represou e a água entrou toda aqui dentro de casa, acabou tudo. Entendeu? E ninguém toma providência. Eu estava com a casa praticamente vendida. O cara foi lá na serra para poder canalizar o rio, a serra não deixou. Agora a serra não aparece aqui para desobstruir o rio. Já tem uma semana e não aparece um engenheiro. Eu vi aí no jornal do diário de vocês aí que o INEA mandou 200 engenheiros para cá. Cadê? Vieram aqui dizer que está condenado. Condenado vai ficar assim mesmo? Ainda pelo 2º distrito, muitas outras localidades foram afetadas. Cruzeiro, Providência, Campo Limpo, Biquinha e Brejal foram algumas delas. Do 2º, vamos para o 3º distrito, para onde a Diário TV encaminhou o cinegrafista Everton Araújo e o repórter Marcos Wagner, que registraram rastros de destruição e muitas mortes nas localidades de Vieira e Bom Sucesso, às margens da RJ 130. A gente estava indo em direção aí ao 3º distrito, eu e o Everton, a cada momento que a gente ia passando em direção a Bom Sucesso e a Vieira, que era o nosso destino, a gente estava até meio que duvidando de que pudesse ter tido realmente uma tragédia muito grande lá, como muitas pessoas falaram. A gente tinha dificuldade porque não havia comunicação, né, na cidade, as comunicações estavam todas cortadas, e a cada momento que a gente passava a gente via só pequenos pontos de deslizamentos, mas nada demais. A partir do momento que a gente chegou em Bom Sucesso, que a gente começou a ter uma noção maior de que realmente algo muito terrível tinha acontecido. Uma destruição muito grande. A gente pôde ver lá que muitas pessoas desesperadas com a destruição das suas casas, das suas propriedades, plantações e principalmente vidas perdidas, né? Foi quando eu cheguei lá em Bom Sucesso que eu comecei a ouvir os relatos de famílias que tinham perdido crianças, bebês, né? E isso mexe muito com a gente, né? Eu não era pai na época, hoje em dia eu sou, então falando disso hoje mexe bastante porque a gente fala que a gente vê as pessoas falando de crianças, de bebês jogados no meio do rio, no meio de plantações que perderam a vida ali, crianças. E até ali realmente a gente já houve aquele baque, né? A gente já se assustou, mas o pior ainda estava mais pela frente. A gente chegando em Vieira, um cenário surreal. Tinha caminhão pendurado em cima de cercas, a gente via vários tonéis gigantescos pendurados em cima de casas, ou seja, umas coisas assim absurdas que a gente só veria em filmes daqueles de catástrofe, de tornado, né? Que normalmente levam coisas pesadas para cima de casas, então uma destruição terrível. Como é que foi aqui a chuva? A senhora invadiu a casa, a água? Invadiu, destruiu tudo. Móvel, não escapou nada. TV que a gente acabou de comprar, tá pagando ainda, perdeu tudo. E roupa minha, meus filhos, a gente ficou sem nada. E como é que foi aqui? A água atingiu, vocês já viram esse tipo de força da água aqui, a chuva? Nunca. Ninguém aqui, se acontecer, eu tenho muitos anos atrás, porque ninguém
lembra de algo assim. E a vizinhança, como é que foi atingida? O que vocês estão sabendo até agora? Olha, que a gente sabe, né, que tem mais de tem uns 40, 50 mortos. Isso porque tem muita gente desaparecida. Aqui na nossa família, graças a Deus, a gente não tem, mas aqui atrás mesmo, a gente mora em frente aqui, tem gente morta ali, tem gente morta pelo todo lado aqui. Parentes, amigos. Voltando para a zona urbana do município, não dá para deixar de contar a história do bairro do Espanhol, onde a vida teve novo significado para Marcelo Pinheiro, morador do bairro, que ficou embaixo de um dos muitos deslizamentos de terra dessa comunidade por 16 horas. A gente já até contava que o rapaz já era óbito. Quando nós escutamos lá um gemido e conseguimos localizá-lo, aí as dificuldades acabam, porque a gente está naquele intuito de tirar, a gente não percebe dificuldade nenhuma, entendeu? Vocês chegaram a dá-lo como óbito por quê? Porque o montante de material terroso, escombro que estava sobre ele, cara, era muito, entendeu? Então ali era só mesmo um milagre, e foi o que aconteceu. Para dar conta de tantas ocorrências, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil contaram com a ajuda de equipes de várias partes do Brasil, além de voluntários de outras áreas, de outras profissões, que vieram para Teresópolis para ajudar. Logicamente que os números são sempre fora do entendimento do brasileiro, né? Nós nunca tivemos nesse nosso país uma catástrofe com essa dimensão. Com certeza, ainda há possibilidade de termos que encontrar vários corpos, mas a modalidade do trabalho daqui para frente pode ser que ela vá mudar em função da grandiosidade de massa de pedras que encontram-se deslizadas em alguns setores que nós estamos trabalhando. Uma década depois, o número oficial de mortos ainda é uma incógnita. Oficialmente, foram 392 vidas perdidas em Teresópolis. Dessas pessoas, muitas sequer foram encontradas ou identificadas até hoje. O bairro que tem o maior número de mortos é Campo Grande. Já são 82 pessoas vítimas dessa tragédia. Além disso, pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas. E desse número, pelo menos 14 são crianças. Entre tantas vidas perdidas, famílias desfeitas, entre tanta destruição, o que ficou de bom exemplo foi a solidariedade do teresopolitano, que desde as primeiras horas da manhã participou de diversas ações solidárias para tentar ajudar aquelas pessoas afetadas pela catástrofe. A solidariedade foi um ponto muito alto, um ponto muito forte da população. A população de Teresópolis, do estado do Rio, do Brasil, até do mundo,
deu um grande show. Como eu falava anteriormente, assim, a cena do ginásio Pedrão lotado de gente e também lotado de doações foi muito marcante, né? Que a população respondeu à altura daquela tragédia. Isso marcou muito. Houve um episódio, um desentendimento ou de repente uma incompreensão da prefeitura na época, que era governada pelo Jorge Mário, em relação à situação da Cruz Vermelha em Teresópolis. A Cruz Vermelha é uma entidade independente, ela não trabalha, ela tem vínculos de auxiliar as autoridades, mas ela não tem dependência das autoridades e ela também ela trabalha por si só. O trabalho é um trabalho muito bonito e independente acima de tudo. É um dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha foi designada pelo governo na época a tomar conta de um galpão de doações que foi montado ali na rua Tenente Luiz Meireles, onde hoje funciona ali uma casa de espetáculos, né, a garagem, e é também um galpão da prefeitura. Ali foi montado um grande galpão de doações. E a Cruz Vermelha ia liberando o que era necessário, colchões que chegavam, colchonetes, alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal, tudo isso ia sendo liberado, em apoio com a Força Nacional, vinculando. As equipes da Cruz Vermelha chegaram primeiro a várias localidades do interior, saiu inclusive em programas das grandes redes de televisão, os voluntários da Cruz Vermelha chegando com fardos de água no interior, e a Cruz Vermelha fazendo esse trabalho, ela foi ganhando um destaque. Isso parece que incomodou de alguma forma, sendo que era uma segunda-feira de manhã, chegou uma equipe da prefeitura com os agentes da Força Nacional armados e tiraram do galpão todas as pessoas da Cruz Vermelha que estavam lá, sendo que a partir daquele momento a Cruz Vermelha os serviços da Cruz Vermelha estavam dispensados. Lê do engano, que a Cruz Vermelha, como eu digo, não precisa de licença de governo para trabalhar, a Cruz Vermelha não precisa de autorização, simplesmente ela trabalha, ela atua. Então, num primeiro momento o pessoal ficou meio baratinado, sem saber o que fazer, mas houve um contato com o Padre Jorge, então pároco de Santo Antônio, no bairro do Alto, e que ofereceu o seu espaço, aquele galpão, não é um galpão, é uma garagem, antes uma garagem, hoje um centro social, fica embaixo da nova igreja de Santo Antônio, e aquele espaço ele passou a ser administrado pela Cruz Vermelha. Também o Padre Jorge era muito procurado para receber as doações, o pessoal da Cruz Vermelha ficou ali. Então, no mesmo momento em que poucos dias se bastaram para encher o galpão da prefeitura, houve em pouquíssimos dias também se encheu o galpão da Cruz Vermelha e do Padre Jorge lá no bairro do Alto. Isso com as picuinhas à parte, com as brigas à parte, realmente ficou chato, ficou um clima ruim, né? Porque foi uma atitude, na visão da equipe da Cruz Vermelha, assim, implacável do governo, quis tomar conta, não podia mais, a Cruz Vermelha estava aparecendo demais, e o que aconteceu foi uma briga, que quem sairia prejudicado com isso? A população. Mas por sorte a Cruz Vermelha é independente e ela conseguiu novamente montar a sua base junto com o padre. E voltando então, o que eu queria dizer com tudo isso? Foi um grande volume de doações, né? Rapidamente todo aquele galpão lá no alto também ficou cheio de doações, as pessoas doaram muito, fizeram sua parte, e a solidariedade foi o ponto forte de todo aquele momento em janeiro de 2011, toda aquela tragédia, tudo aquilo que aconteceu. Aquilo me mudou muito como pessoa. Hoje eu não trabalho mais como jornalista, né? Mas eu era uma jovem jornalista, e aquilo me mudou muito como pessoa, aquilo mudou muito a forma como eu via os outros, me fez alguém mais empático, porque ver aquelas pessoas entrar na vida delas de uma forma tão dura, né, naquele momento tão duro, requeria que eu tivesse empatia, que eu tivesse o mínimo de entendimento da dor que elas poderiam estar passando. E eu acho que isso transforma qualquer ser humano. Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E eu aprendi muito, muito. Aquela dor também foi minha por pelo menos 12 meses. Uma década depois, os problemas ainda são muitos. Sejam aqueles gerados pela tragédia de 2011, como casas que aguardam para serem demolidas, pessoas que esperam indenizações ou um apartamento para recomeçar as suas vidas, além de rios assoreados, construções irregulares, entre tantos problemas e promessas que não saíram do papel e que mostram que tanto os políticos quanto a população ainda precisam aprender bastante.
Foi um desenrolar em que a gente começou a acompanhar um lado muito ruim dos homens, um lado muito ruim das autoridades, com todos os escândalos de corrupção, com tudo aquilo que estava acontecendo, as acusações de desvio de verbas, né? Tantas e tantas reuniões que nós acompanhamos na região da Posse ali, iam construir barragens, iam construir reinos encantados, castelos e príncipes, e não se fez absolutamente nada. Campo Grande ficou do jeito que estava, Posse, houve um murinho de contenção aqui no Calé, outro negocinho ali, e muito pouco se fez, assim, de fato, pela população, né? Tanto é que demoraram muitos e muitos anos para que as pessoas tivessem uma casa ali na Hermitage para poder morar. Então, houve essa marca da solidariedade muito forte, mas a corrupção foi um lado muito triste de toda essa tragédia, de tudo isso que aconteceu nesse desenrolar de janeiro de 2011. Chegando a 10 anos depois da tragédia, a gente ainda recebe aqui pessoas ligando para a gente dizendo que estão buscando a sua casa, que perderam a casa na tragédia de 2011, e a gente vê que essas pessoas ainda estão entrando na justiça, ainda estão pedindo direito à sua moradia, à sua casa. E eu me lembro que na época da tragédia, a gente ainda falou, a gente ainda discutia de que as pessoas, os locais onde a tragédia ocorreu, nem eram os piores locais, os locais que a gente considerava de maior risco aqui em Teresópolis. E esses locais continuam do mesmo jeito, e esses locais continuam aumentando a sua população, mais gente morando na área de risco. Eu lembro que chegou a haver uma medida do Ministério Público para que fossem desocupados todas essas áreas de risco, algo que é surreal também, né? Que a gente não teria como dar moradia para todas essas pessoas, mas nem uma moradia além da Fazenda Hermitage foi construída para ninguém. Nada, nenhuma ação foi feita, nem mesmo a lei que foi criada para se criar casas populares para todo ano teria que ser gasto dinheiro para isso, né, do orçamento para criar casas populares, isso nunca foi respeitado. Então é por isso que a gente diz, né, que a cidade não aprendeu com a tragédia.